O municipalismo é uma forma aí de governo de você poder tirar o poder de decisão lá do governo federal, daquele bando de político que está longe de você, distante da sua realidade, e trazer para os políticos que estão próximos de você, que estão perto de você na sua cidade. E essa é a única forma de você conseguir pressionar os governantes de forma mais fácil e mais eficiente para poder atender os anseios da população. E se você não entendeu isso, se você tem alguma dúvida, se você quer saber melhor como que funciona isso, assiste o nosso primeiro vídeo que deve estar passando aqui nos cards. Se não tiver nos cards, tá na descrição. Então, já que você já viu o nosso primeiro vídeo, vamos explicar aqui algumas coisas que podem ter ficado em aberto lá, beleza? Primeira coisa, o municipalismo é uma forma de você legislar sobre os entes privados, onde o município, apenas o município, tem esse poder de legislar sobre os entes privados, né, que seriam empresas, pessoas, enfim. Sem essa separação absoluta e clara de que só o município pode legislar sobre os entes privados, a chance e a probabilidade do governo central, o governo federal, pegar e tirar todos os benefícios do municipalismo, fazer tudo isso de novo deles mesmo, do poder federal distante de você, legislar sobre os entes privados, seria uma chance muito maior disso acontecer se não houvesse essa separação. Um exemplo disso seria, por exemplo, como eu falei lá no primeiro vídeo, o benefício da corrupção, né, de você reduzir a corrupção dentro do municipalismo. Se o governo federal é quem tem o poder de legislar sobre essas empresas, o benefício que a gente tinha das cidades competirem entre si para atrair mais empresas, cidades serem punidas por serem corruptas, esse benefício seria desfeito, porque o governo federal é quem estaria legislando sobre as empresas. Não seria mais necessário as empresas saírem comprando várias cidades e, no final das contas, não ser benéfico nem para a cidade e nem para as empresas que fossem corruptas. Haveria uma punição de mercado sobre isso. E se a gente voltasse, né, se o governo federal voltasse a legislar sobre essas empresas privadas, isso seria simplesmente perdido, porque bastaria elas comprarem, igual já acontece hoje em dia, igual também já expliquei no primeiro vídeo. Eles voltariam a subornar políticos, ter propina, enfim, a corrupção voltaria ao normal tranquilamente. Mas calma, o governo federal tem sim alguns papéis importantes nessa questão do municipalismo, mesmo com o poder sendo descentralizado. O governo federal ele tem algumas funções, né, que, por exemplo, o poder executivo, que o poder executivo, porém, ele não vai ter aquela atribuição legislativa que a gente tem hoje em dia, que tem que ter sanção do presidente para uma lei municipal, que na verdade não acontece aqui, mas tipo, não teria que haver uma sanção do presidente para uma lei que passasse no município, que passasse em outro município, que passasse no outro município e tal, porque, né, convenhamos, essa não é a proposta do municipalismo, não é com que o cara que está lá em Brasília decida o que você pode fazer ou não da sua vida. Outra coisa seria também a representação dos países, né, querendo ou não, continuaria sendo um país, não é uma secessão do município, é simplesmente uma descentralização. Também as embaixadas, porque quem vai representar o país, obviamente, seria dentro do modelo federal. O controle das forças armadas, porque isso também cabe ao governo federal, né? E a legislação de trânsito, porque são necessárias que houvesse uma padronização de algumas leis de trânsito, as leis que houvesse essa necessidade de uma padronização nacional. E dentro do municipalismo, sobre as leis de trânsito, como é que funcionaria no geral assim? Então, o governo federal ele decidiria as leis, então decidiria o que é certo e o que é errado. Mas na questão das multas, que já entra na questão de você cobrar de pessoas, cobrar de entes privados, isso seria restrito apenas ao município. Então, se as multas estivessem muito altas, estivessem com um valor assim exorbitante e tal, basta pressionar os políticos da sua cidade para poder reduzir as multas. Isso não ficaria centralizado no governo federal. Na verdade, o governo federal nem tocaria nesse assunto. Como somente os municípios é que podem legislar sobre os entes privados, isso significa que o governo federal não pode cobrar imposto, porque isso é diretamente uma atribuição de legislação para entes privados. Porém, os municípios repassam uma parte dos impostos que eles arrecadam para o governo federal, porque o governo federal ainda existe. Porém, existem algumas restrições. Por exemplo, o governo federal, como ele não pode tocar nisso, ele não pode aumentar o repasse e nem a questão dos impostos, para haver um aumento desse repasse seria necessário uma alteração via referendo, ou seja, apenas se houver um voto popular e a população concordar que sim,
é necessário passar um repasse maior para o governo federal. E para isso, basta você pressionar também os políticos da sua cidade para você poder não ter os impostos aumentados. Se você não gosta de imposto, se você gosta de imposto, pô, vamos aumentar, vamos pressionar aí os políticos para aumentar. E a gente vê, né, no meio de tudo isso, qual seria a melhor alternativa. Igual também já expliquei no outro vídeo sobre alguns benefícios de haver uma competição entre cidades. Para a gente manter efetivamente a autonomia das cidades dentro do municipalismo, a gente realmente precisa impedir que o governo federal tomasse esse poder à força. O único jeito do governo federal fazer isso é por meio das forças armadas, porque sim, ele ainda controla as forças armadas. Mas para isso, para a gente poder impedir, haver meio que um empecilho para o governo federal vir e usar da força das forças armadas para poder tomar o poder, quem financiaria as Forças Armadas não seria o governo federal, seria o governo municipal, porque obviamente quem cobra o imposto da população é o governo municipal. Então é ele quem também decide o financiamento das Forças Armadas, é ele quem repassa o dinheiro para as Forças Armadas. Então, de certa forma, isso faria com que, se o governo federal começasse a crescer e querer tomar o poder à força, os municípios simplesmente poderiam cortar o financiamento das Forças Armadas até que restabelecesse alguma ordem, alguma forma de amenizar o impacto disso. E uma coisa interessante aí do municipalismo é que apenas os municípios, apenas as cidades, têm o poder de legislar sobre apenas os seus cidadãos. Ou seja, se uma pessoa está, por exemplo, aqui em Belo Horizonte e vai para São Paulo, ela deve seguir apenas as regras de Belo Horizonte. E, obviamente, a não ser que ela cometa um crime contra uma outra pessoa de São Paulo, porque aí já entra em outro tipo de conflito. Mas dentro das leis, o parâmetro e tal de como a pessoa deve se portar e tudo mais, isso deve ser apenas, a pessoa deve seguir apenas do seu município, as leis do seu município, ainda que ela esteja em outro. E caso haja aí uma violação, né, alguma coisa de conflito entre pessoas, um crime com uma vítima, quem decidiria isso seria o poder legislativo, que faria um meio termo aí entre, enfim, as questões, as leis de cada município, e poderia haver uma forma melhor de intervir. E já que a gente aí tá falando de poder judiciário, a gente tem que entender uma coisa: no municipalismo o poder judiciário também é municipal. Isso significa que até os políticos e tal são presos em primeira instância. Não tem nada de foro privilegiado, não tem nada de recurso e sei lá o que. Só quem tem dinheiro vai conseguir se beneficiar da justiça, porque a justiça está do lado de quem paga mais. Então, no municipalismo a gente não tem nada disso. A lei é igual para todos na prática. Muito diferente do que acontece hoje, que não tem nada de igualdade perante a lei, e ainda que tenha na Constituição isso. E calma, provavelmente você está se perguntando aí: mas e as cidades pequenas que não tem condição de arcar com um único poder judiciário, para uma cidade que realmente não tem tantos recursos? Obviamente, cidades podem organizar conjuntos, né? Municípios podem se juntar para estabelecer uma forma de poder judiciário entre eles. Não necessariamente precisa ser única e exclusivamente uma cidade. A diferença é que a gente vai ter uma autonomia melhor. E, obviamente, quem escolhe isso é a cidade, não é o governo federal. E então, beleza. Esse foi o nosso segundo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo aqui com seus parentes, seus amigos, enfim, qualquer pessoa que você acha que pode se interessar por essa proposta municipalista. E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e deixar o gostei. Então, eu me despeço aqui de vocês. Muito obrigado por terem assistido e até mais.